Olá, o nosso grupo é composto pela Ana Caroline Medeiros Ferreira, Nicole Veloso, Luana Specchio da Silva, Rafael Luiz de Souza e Vitório Olivato. Vamos começar com uma pequena introdução e depois explicaremos o processo através de experimentos para que não haja dúvida alguma. Os rins possuem diversas funções, tais como produzir urina, filtrar o sangue, equilíbrio hidroeletrolítico, regulação da pressão arterial, do volume do líquido extracelular e da osmolaridade, manutenção do equilíbrio iônico, regulação homeostática do pH, excreção de resíduos e produção de hormônios como eritropoetina e renina. Porém, diante de tantas funções que os rins exercem, o nosso tema é filtração renal. Agora eu vou demonstrar a filtração renal. Esse filtro vai representar as 3 barreiras de filtração renal. A parte interna vai ser o nosso glomérulo, onde chegam os capilares glomerulares. A parte externa vai ser a cápsula de Bowman. A primeira barreira de filtração está nessa parte interna, no tecido interno do nosso filtro, e é o endotélio capilar. Ele possui pequenos poros que deixam passar moléculas como glicose, sais, mas barram moléculas grandes como as proteínas e as células sanguíneas. A segunda barreira de filtração, ela estaria entre a barreira externa do nosso filtro e a barreira interna, que é a lâmina basal, que funciona como uma peneira grossa, também barrando proteínas plasmáticas. E a camada mais externa do nosso filtro seria a terceira barreira de filtração, que é o epitélio da cápsula de Bowman. Esse líquido vai representar o nosso sangue. Eu vou diluir uma colher de sal de cozinha. O sal de cozinha, ele representa aquelas pequenas moléculas e pequenas substâncias que passam através das 3 barreiras de filtração, como a glicose, aminoácidos, entre outros. Aqui nós temos grãos de feijão, que vão representar as nossas proteínas, e grãos de arroz, que representam as células sanguíneas. Eu vou colocar nossas proteínas e as nossas células sanguíneas direto aqui dentro do glomérulo, porque se eu colocar aqui no nosso líquido, ele vai decantar e não vai cair. A filtração ocorre pelo equilíbrio entre 3 pressões. A pressão hidrostática do sangue é exercida do glomérulo para dentro da cápsula de Bowman. A pressão hidrostática, ela empurra a água para dentro do glomérulo. Se você provar essa água, você vai perceber que ela está salgada, porque são essas moléculas, essas pequenas substâncias que passam para o filtrado dentro da nossa cápsula de Bowman. A pressão hidrostática a favor da filtração tem a medida de 55 milímetros de mercúrio. Podemos observar que as proteínas e células sanguíneas ficaram dentro do glomérulo, mas se todo o líquido fosse filtrado para dentro da cápsula de Bowman, essas células e proteínas ficariam paradas dentro dos capilares. Isso não ocorre por conta de 2 pressões contra a filtração. Uma delas é a pressão coloidosmótica, que está relacionada com a osmose. Podemos reparar que temos muito mais soluto dentro do glomérulo do que dentro da cápsula de Bowman. Sendo assim, a água retorna para dentro dos capilares. Essa pressão, ela tem a medida de 30 milímetros de mercúrio. A outra pressão contra a filtração, que vai retornar a água de dentro da cápsula de Bowman para o glomérulo, é a pressão hidrostática do fluido, que é a pressão exercida pela água e faz com que a água retorne. E essa pressão, ela tem a medida de 15 milímetros de mercúrio. Fazendo o equilíbrio entre as pressões, teremos uma pressão de 10 milímetros de mercúrio para dentro da cápsula de Bowman, a favor da filtração. A pressão de 10 milímetros de mercúrio para dentro da cápsula de Bowman é chamada de pressão efetiva de filtração, ou PEF, que multiplicada pela constante de permeabilidade, representada pela sigla KF, que apresenta o valor de 12,5
ml por minuto, milímetros de mercúrio, teremos uma taxa de filtração glomerular, TFG, de 125 ml por minuto. Vamos olhar mais de perto como seria esse retorno do líquido para dentro do glomérulo. Agora estamos vendo dentro do nosso glomérulo e vemos as nossas células sanguíneas e as proteínas dentro dos capilares. O retorno do líquido da cápsula de Bowman para dentro dos capilares seria algo mais ou menos assim. Com isso, após o processo que demonstramos de filtração, o filtrado, como mostra na imagem, ele irá percorrer o néfron e algumas substâncias serão reabsorvidas. Outras serão secretadas e, por fim, o que não for reabsorvido será eliminado pela urina. Como podemos ver nesse videozinho, o esvaziamento da bexiga. Obrigado! E espero que tenham gostado.